aqui com um tutorial, mais um tutorial. Agora vamos calcular o juros sobre capital próprio, né? Como fazer o cálculo. Isso aí é para estudantes de contabilidade que estão iniciando suas atividades, né? E às vezes tem dificuldade em calcular isso, né? Então a gente tem um exemplo prático aqui de como calcular o juros sobre capital próprio, né? Juros sobre capital próprio é o menor valor entre o valor obtido na aplicação da taxa de juros de longo prazo sobre patrimônio líquido e maior valor entre 50% sobre o lucro líquido ou 50% dos lucros acumulados e reserva de lucro, né? Então a gente vai pegar dentro desse daqui o maior valor desses dois cálculos e comparar aqui com esse. Se aqui de dentro, o maior valor daqui de dentro for menor que esse, a gente usa o daqui de dentro. Se for maior, a gente usa o daqui de fora, né? Então vamos ver um exemplo prático, né? Primeiro, as empresas que podem usar o juros sobre capital próprio são empresas optantes pelo lucro real, né? E o juros sobre capital próprio é pago, é como se fosse a remuneração do capital do sócio. É basicamente óbvio essa situação, né? Pagamento do capital que eu, como sócio, investi na empresa. Por quê? A gente teve um custo de oportunidade quando a gente investe numa empresa. A gente tem um capital, nós abrimos nossa empresa e quando a gente investe nela, a gente quer um retorno, né? Então, nada mais justo do que se eu pegasse esse dinheiro e aplicasse no banco, por exemplo, eu não teria uma remuneração sobre esse dinheiro, fizesse um investimento. Então, a mesma coisa. Aqui é como se fosse a remuneração pelo fato do meu dinheiro estar aqui aplicado na empresa. Então, a legislação permite que se faça a dedução do juros sobre capital próprio para distribuir para o sócio, né? Bom, em cima, como é calculado, eu já expliquei. O menor valor entre esses parâmetros aqui estabelecidos. A gente tem um exemplo prático aqui embaixo. Uma empresa possuía no início do período os seguintes saldos em seu patrimônio líquido, conforme valores apresentados em milhares de reais, né? 2.500.000, 240.000, 2.500.000 de capital social, reserva de capital 240, avaliação de avaliação, ajuste de avaliação patrimonial 200.000, reserva de lucro 460.000, total 3.400.000. Aqui embaixo ele ainda diz o seguinte: a empresa apurou lucro de 300 milhões, né, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos juros. A taxa de juros no longo prazo no período foi de 6%. Bom, essa taxa de juros aqui a gente não precisa se preocupar em calcular. Quem informa isso aqui, quem é responsável por calcular isso é o Banco Central. Então ela já é pré-estabelecida, eles calculam lá com base no índice da inflação do período, né? Essa taxa também é usada para os investimentos do BNDES, tudo isso, né, fica a cargo do Banco Central, a gente só pega esse valor. Então o parâmetro é essa taxa de juros aqui que a gente usa para calcular o juros sobre capital próprio. Bom, seguindo essa métrica, a gente vai pegar esse exemplo. Eu tenho uma planilha quase pronta aqui do Excel. Então, colocar aqui, eu tinha esquecido, ajuste de patrimonial. Vamos inserir agora os valores aqui, né? Capital social 2.500.000, ajuste de avaliação patrimonial 200.000, reserva de capital 240, reserva de lucro 460. Bom, aqui a gente chegou, o total do patrimônio líquido 3.400.000, como está aqui embaixo que a gente já viu, né? Pronto. Aí a gente aplica agora a taxa de juros, né, de longo prazo, que a gente já sabe que é 6%. Eu botei já o valor aqui. Então 6% sobre o patrimônio líquido. Então é sobre esse valor aqui, ó, vezes 6%. Quanto ficou? 240. Só que aqui tem uma armadilha. A empresa informou que teve ajuste de avaliação patrimonial. Só que ela não entra nesse cálculo, né? Por que não entra? Porque isso aqui, ajuste de avaliação patrimonial, ele não é resultado das operações da empresa no período, né? Isso aqui foi uma informação meramente contábil, não fez parte da demonstração do resultado do exercício. Foi ajuste de ativos e passivos da empresa que se chegou a esse valor. Geralmente ajuste é o valor justo, né? Então isso
isso aqui é excluído desse cálculo. Apesar de ter essa informação, quando ela aparecer, é necessário que a gente exclua para fim de cálculo da taxa de juros de longo prazo. Pronto. Tirando isso, ficamos com 192. Aplicamos a taxa de 6% sobre o patrimônio líquido. No segundo momento, a gente calcula essa segunda etapa. A gente já calculou essa primeira aqui, vamos calcular a segunda. Maior valor entre 50% do lucro líquido ou 50% dos lucros acumulados em reserva de lucro. Lucro líquido, né? O LAI, o lucro antes do imposto de renda, porque o juro sobre capital próprio, ele tem essa prerrogativa de diminuir o impacto do imposto de renda na empresa. Então as empresas que bem souberem, os sócios que bem souberem, aplica, né, a juros sobre capital próprio, né, é um fator importante para a empresa, porque só vai incidir imposto após a retirada desse valor do juros sobre capital próprio no lucro da empresa. Então, por que LAI? LAI é uma sigla em português, lucro antes do imposto de renda. Então, quem é meu lucro? Ele informou aqui embaixo, ó, 300 milhões foi de lucro. Então, tenho que calcular aqui, ó, 50% entre o maior valor entre esses dois, 50% dos dois. Então, a gente aplica uma fórmula no Excel, né, que é S vezes 50%. Aí eu puxo a fórmula aqui para baixo. Bom, quem é meu maior valor? Meu maior valor entre esses dois é 230. Então eu saio para comparar esse. Então peguei o menor valor aqui dentro e vou comparar agora se ele é menor ou maior do que o valor obtido na aplicação da taxa de juros de longo prazo. Então 230 é maior ou menor que 192? É maior. Então o meu juro sobre capital próprio vai ser 192. Então esse valor é o que vai ser distribuído para os sócios, tá? A fim de juros sobre capital próprio. Tá bom, galera? Essa é a informação, esse é o cálculo do juros sobre capital próprio. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, mas é bom ficar atento porque tem a armadilha aqui dentro que a gente viu, que é esse valor aqui, ó. Ajuste de avaliação patrimonial, ele deve ser excluído quando a gente for calcular o juros sobre capital próprio e incidir a taxa de juros de longo prazo, tá ok? Grande abraço, se gostou deixa um like no vídeo aí, compartilha, que a gente possa publicar mais tutoriais para vocês, tá bom? Abraço.